Você já sentiu aquela raiva silenciosa depois de ser desrespeitado por alguém que achava que você nunca reagiria? Aquela vontade de fazer a pessoa provar do próprio veneno. Mas aí, você percebe que confrontar, gritar ou tentar dar o troco imediato só te faz parecer fraco. E pior, a pessoa continua vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido, enquanto você fica remoendo tudo por dentro. Isso te consome, não consome? Agora, imagine se existisse um jeito de fazer essa pessoa sentir o peso do que fez, sem que você precise dizer uma palavra. Um método silencioso, frio e extremamente eficaz. Um caminho em que o outro sofre não porque você o atacou, mas porque simplesmente te perdeu e percebe isso tarde demais. Esse vídeo não é sobre vingança infantil. É sobre controle. Sobre como você pode virar o jogo com classe, inteligência e estratégia. E tudo começa quando você decide parar de implorar respeito e começa a exigi-lo com ações. Hoje você vai descobrir o que realmente faz alguém sofrer pelo mal que te causou. Mas não do jeito que você imagina, e sim de uma forma que fere onde mais dói. No ego, no orgulho e na certeza que tinha que você estaria sempre ali. Prepare-se, porque as próximas palavras podem mudar não só a forma como você reage às pessoas, mas também a forma como elas te enxergam daqui para frente. Isso é estoicismo em sua forma mais afiada. E você vai aprender a usar isso como uma arma invisível. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa força. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido e se inscreve no canal, porque o conteúdo que está no comentário fixado vai te levar ainda mais longe. Agora respira fundo e vamos começar. A dor de ser desrespeitado e ignorado. Você já percebeu como a dor do desprezo é uma das mais silenciosas e cruéis que alguém pode sentir? Quando a pessoa te ignora, te trata como se você fosse descartável, como se sua presença não tivesse mais importância. Isso não só fere, mas mina a sua autoestima aos poucos. E o pior, quem te feriu muitas vezes segue em frente como se nada tivesse acontecido, como se tivesse vencido. Essa sensação de impotência é sufocante. Você revira conversas, revive cenas, se pergunta onde errou. Mas e se eu te dissesse que o erro não foi seu e que o verdadeiro poder está prestes a mudar de mãos? A maioria responde a isso com desespero. Tentam chamar atenção, confrontar, cobrar explicações, mas o que você precisa entender é que a resposta mais forte que alguém pode dar diante da rejeição não é barulho, é silêncio. O respeito começa a nascer no exato momento em que você para de implorar por ele. A indiferença é mais cortante do que qualquer discussão, porque ela mostra controle, mostra que você escolhe não reagir. E isso incomoda mais do que qualquer ataque. O erro que muitos cometem é tentar resolver a dor sendo vistos. Mas o segredo é sumir. Não por vingança, mas por estratégia. Quando você desaparece da rotina do outro, quebra o ciclo de controle que ele tinha sobre você. O vazio que você deixa se torna um espelho, e nesse espelho, o outro começa a enxergar o que perdeu. Só que agora é tarde demais, porque você aprendeu a se valorizar, não mais a se oferecer. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Ser ignorado dói, mas continuar se submetendo a isso é uma escolha, e você não vai mais escolher se diminuir por ninguém. A dor que você sente hoje pode se transformar na base da sua ascensão. Mas para isso, você precisa parar de buscar validação em quem já demonstrou não saber te valorizar. Cada segundo que você perde tentando entender por que te desrespeitaram é um segundo que você não está usando para se fortalecer. Você quer que essa pessoa sofra?
Então se reconstrua. Cresça tanto que ela não possa mais te alcançar. O verdadeiro castigo é perceber que o que foi desprezado agora é inalcançável. E agora que você entendeu como a dor do desrespeito pode ser transformada em força, vamos para o próximo ponto, porque a vingança direta só te enfraquece. Você já se pegou imaginando o que diria se tivesse a chance de jogar toda a dor de volta na cara de quem te feriu? Como seria se pudesse mostrar tudo o que essa pessoa te causou e fazê-la se sentir exatamente como você se sentiu? Parece justo, né? Mas aqui está a verdade cruel. A vingança direta pode até parecer doce na teoria, mas na prática só te diminui. Porque quando você revida no calor da raiva, você não mostra força. Você mostra que ainda está preso. A necessidade de revidar imediatamente vem de um desejo profundo de validação. Você quer que o outro sinta sua dor. Só que o estoicismo nos ensina o contrário. Sêneca disse: a melhor vingança é não se parecer com aquele que causou o dano. Isso quer dizer que, ao agir com impulsividade, você se iguala àquele que te machucou. E mais, mostra que ele ainda tem poder sobre suas emoções. E quando alguém percebe que ainda te controla, mesmo que indiretamente, ele vence. Vingança é como beber veneno esperando que o outro morra. Você se desgasta emocionalmente, cria expectativas que talvez nunca se concretizem. E no fim, o que sobra é um vazio ainda maior. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Você aumenta o problema, alimenta o ciclo de dor e acaba se tornando parte do jogo que deveria ter abandonado. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo passivamente. A verdadeira resposta, aquela que realmente machuca, é quando você se afasta e floresce. Quando a sua ausência se torna um lembrete constante daquilo que o outro perdeu. Não há dor maior do que ver alguém que você menosprezou se tornar algo grandioso sem você. Esse é o troco silencioso, maduro e brutal. Um golpe que atinge o orgulho com precisão cirúrgica. A pessoa que te feriu não espera que você mantenha o controle. Ela espera gritos, ofensas, drama. Surpreenda, seja calmo, seja frio, seja estratégico. Isso desestabiliza muito mais do que qualquer explosão emocional. A melhor resposta não é gritar que superou, é realmente superar, em silêncio. E deixar que o outro perceba isso aos poucos, com um gosto amargo de arrependimento na boca. Agora que você entendeu por que a vingança impulsiva só te faz sangrar por dentro, chegou a hora de descobrir o que realmente atinge quem te machucou. O impacto psicológico de manter a frieza, pronto para ir mais fundo. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor para quem espera uma reação sua? Existe algo profundamente desconcertante em alguém que, mesmo ferido, mantém a compostura, a calma e a frieza. Porque enquanto a maioria reage com explosões, quem mantém o controle cria um tipo de presença que atormenta. A frieza, quando usada com inteligência, gera um impacto psicológico devastador. Não é apatia, é domínio. E poucas coisas mexem mais com o ego de alguém do que perceber que perdeu o poder de te afetar. Quando você se recusa a dar o espetáculo que o outro espera, você quebra a dinâmica emocional. Isso é desconcertante. O agressor espera drama, resposta a conflito, e tudo que recebe é o seu desprezo frio, um olhar vazio, uma ausência de reação. Isso gera dúvidas, insegurança e até culpa. Porque o ser humano interpreta o silêncio como julgamento. E ser julgado por alguém que você esperava manipular, isso abala qualquer um. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se tornar como o seu inimigo. A frieza é o oposto da vingança emocional. Ela é a prova viva de que você não precisa reagir para vencer.
que você tem um domínio interno que assusta porque mostra que não está à mercê do que os outros fazem. Essa força silenciosa é mais poderosa do que qualquer palavra dita no calor do momento. E tem mais. Ao manter a frieza, você se protege. Você impede que o outro use suas reações contra você. Enquanto muitos entregam suas emoções de bandeja, você mantém as suas como um escudo. Isso não só preserva sua energia, como também impõe respeito. Quem te feriu começa a te olhar de outra forma. Não entende como você consegue ser tão firme, tão impenetrável, e isso causa uma inquietação que nenhum grito seria capaz de provocar. A frieza é um jogo psicológico. Ela transforma a dor em poder e transforma o outro em refém da própria expectativa frustrada. Porque não há castigo maior do que ser ignorado por quem você esperava dominar. E isso, meu amigo, exige prática, exige maturidade. Mas, acima de tudo, exige uma decisão, a de nunca mais entregar o seu valor para quem não soube cuidar. Agora que você entendeu o poder que existe em manter a frieza, chegou a hora de aprender a usar a arma mais letal da sua transformação. Silêncio, a arma que mais machuca o ego do outro. O silêncio incomoda. Ele cria perguntas, suposições, paranoia. Quando você responde a uma provocação com palavras, dá ao outro o que ele quer: atenção, energia, drama. Mas quando responde com silêncio, você entrega o que ele não sabe. Lhe dar o vazio. E nesse vazio, o ego do outro começa a gritar, começa a imaginar, criar histórias, questionar o próprio valor. Porque a ausência da sua voz diz mais do que qualquer grito, diz que você não se importa mais. O ser humano odeia a ausência. Ela é um espelho que reflete tudo que ele teme: rejeição, perda, insignificância. Quando você silencia, você força o outro a encarar essas sensações. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais profundo o incômodo. Porque o silêncio é um lembrete constante de que você escolheu não se explicar, não se justificar, não correr atrás. E isso machuca. Machuca profundamente. Sêneca escreveu: a raiva, se não contida, é mais prejudicial ao que a sente do que ao que a provoca. Quando você responde com silêncio, você se protege dessa raiva. Você não só a contém, você a converte em uma barreira de respeito. Enquanto o outro se contorce tentando entender por que você não reage, você se fortalece, porque o silêncio também é cura. Ele te distancia da toxicidade, te devolve o controle e ainda faz com que a pessoa que te feriu sinta o peso de ter perdido alguém que agora está acima do jogo. E atenção, isso não é sobre orgulho vazio, é sobre estratégia emocional. O silêncio bem usado é um aviso silencioso de que você está em outro nível, que você não precisa provar nada. E é justamente essa neutralidade que mexe com o outro. Porque quando alguém perde o controle que tinha sobre você e não consegue mais prever suas reações, ele começa a entrar em colapso interno. O silêncio é ausência com propósito. É uma ausência que fala, que grita, que ensina, que pune. E ao mesmo tempo é uma presença invisível que ocupa espaço na mente de quem te feriu. A cada mensagem não respondida, a cada ligação ignorada, a cada palavra engolida, você planta dúvidas, e as dúvidas corroem, lentamente, intensamente, dolorosamente. Agora que você percebeu o poder brutal que o silêncio tem sobre o ego de quem te machucou, chegou a hora de dar um passo além. O poder de sumir e deixar perguntas sem resposta. Vamos nessa? Sumir. Essa palavra carrega um impacto mais profundo do que parece. Sumir não é simplesmente desaparecer, é interromper o ciclo. É deixar o outro encarando o próprio eco, sem saber o que aconteceu, sem saber o porquê. Quando você some de forma estratégica, você não está fugindo.
Está impondo a ausência como forma de respeito próprio. E isso causa uma confusão interna em quem te feriu. Porque o ego alheio espera respostas, explicações, chances. Ao sumir, você tira tudo isso de cena. Quem te magoou esperava que você estivesse sempre ali, disponível, insistente. Mas quando você desaparece de repente, deixa no ar um vazio cheio de perguntas. Será que ela cansou? Será que ele me superou? Será que perdi mesmo? Esse tipo de incerteza é um veneno para o ego. Porque enquanto você segue em silêncio, quem te desrespeitou está revirando lembranças, tentando entender onde perdeu o controle. Marco Aurélio dizia: o que não é útil ao enxame, não é útil à abelha. E nesse contexto, quem não soma, não fica. Quando você some, você comunica que não aceita migalhas emocionais, que não tem mais espaço para gente que drena, fere ou desvaloriza. E essa escolha não precisa ser anunciada, ela é sentida. Sumir é um aviso que o tempo faz ecoar. E cada dia que passa sem notícias suas é como um lembrete silencioso. Você me perdeu. Sumir não é ausência covarde, é presença poderosa. É a declaração mais firme de que sua paz vale mais do que qualquer relação forçada. E mais do que isso, é uma forma de se reconectar com quem você é. Enquanto o outro tenta entender seu silêncio, você se fortalece na sua própria presença. Você começa a se ouvir, se curar, se reconstruir. E ao final, a pessoa que te feriu nem te reconhece mais. A beleza de sumir é que não exige confronto. Não há briga, não há drama, há apenas um vazio que diz tudo. Eu fui embora porque me respeito. E esse respeito, quando internalizado, transforma você num ser intocável. Alguém que não se vende por atenção, que não negocia valor por apego. Alguém que entende que a maior resposta é a distância. Agora que você entendeu como sumir pode desestabilizar o orgulho de quem te perdeu, vamos para o próximo ponto e descobrir como conquistar respeito sem dizer uma palavra. Preparado para aumentar ainda mais o impacto? Respeito não se pede, se impõe. E o mais impressionante é que os maiores atos de imposição acontecem em silêncio. Você pode passar horas tentando explicar seu valor, implorando reconhecimento, justificando suas decisões e ainda assim ser ignorado. Mas quando você muda suas ações e seu comportamento sem dizer uma palavra, algo muda, o olhar muda, a postura muda e as pessoas, mesmo que não admitam, começam a te tratar de outra forma. A chave está em parar de falar e começar a demonstrar. Você conquista respeito quando mostra que sua presença não é garantida, que seu tempo é valioso, que sua energia não é distribuída para quem não sabe retribuir. Quando você aparece menos, fala menos, entrega menos e começa a colocar limites onde antes havia carência. Isso ativa algo poderoso na mente de quem te desvalorizava. O medo de perder de verdade. Epicteto dizia: se você quiser ser respeitado pelos outros, a melhor coisa é se respeitar. Somente por isso você vai obrigá-los a respeitá-lo. Não é sobre ser arrogante, é sobre ser seletivo. Quando você se coloca em um lugar de autoobservação, começa a perceber quem realmente te valoriza e quem só te usa. E ao cortar acessos silenciosamente, sem avisos ou ameaças, você se torna alguém que inspira respeito, não por gritar, mas por se retirar. É nesse ponto que o outro começa a perceber o que perdeu. Quando você deixa de responder, de se explicar, de estar sempre disponível, a ficha começa a cair. E aí vem o arrependimento. Mas agora não é você quem corre atrás. Porque quem aprendeu a se respeitar não volta a mendigar atenção. Você agora é escasso, é raro, e tudo que é raro é mais valorizado. O respeito que mais dói é aquele que só vem depois da sua ausência, quando o outro percebe que, enquanto você estava ali, ele desperdiçou.
E agora que você se foi, ele precisa lidar com o silêncio e com o impacto da sua nova postura. Mas o mais importante não é o que o outro sente, é o que você se tornou. Uma pessoa que entende que não precisa convencer ninguém do seu valor. Basta vivê-lo. Agora que você entendeu como o respeito verdadeiro nasce da sua própria postura, é hora de ir mais fundo e transformar essa dor em combustível. Vamos para o próximo ponto. Transformar sua dor em força pessoal. Pronto para começar a mudar tudo? A dor pode destruir ou pode despertar. Tudo depende do que você faz com ela. Quando alguém te magoa, te trai ou te abandona, a dor inicial é inevitável. Mas o que vem depois é escolha. Você pode permitir que essa dor te consuma por dentro, ou pode usá-la como a faísca que acende sua transformação. E é aí que muitos se perdem. Tentam se livrar da dor rápido demais, sem perceber que ela carrega um poder oculto. Um poder que, se bem usado, te leva a lugares que você nunca imaginou. Transformar a dor em força começa quando você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? A dor, por mais cruel que pareça, revela verdades que a zona de conforto escondia. Ela escancara quem realmente está ao seu lado. Mostra onde você tem sido fraco, onde precisa crescer. E mais do que isso, ela te obriga a olhar para si mesmo sem filtros, porque a cura não começa com o outro. Começa com a sua decisão de parar de aceitar migalhas. Marco Aurélio escreveu: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Ou seja, é no sofrimento que você descobre do que realmente é feito. É quando te jogam no chão que você decide se vai levantar mais forte ou permanecer caído. Essa dor que você sente agora pode ser sua pior lembrança, ou o ponto de virada da sua história. Tudo depende de como você escolhe reagir a ela. Não é fácil, é desconfortável. Você vai ter dias de raiva, de choro, de dúvida. Mas se em cada um desses dias você der um passo, por menor que seja, em direção à sua reconstrução, você vai se surpreender com a força que vai nascer daí. Comece a cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua rotina. Corte o que te enfraquece, alimente o que te fortalece, deixe a dor ser o lembrete constante de que você merece mais e que só você pode construir esse mais. A força pessoal não grita, ela é sentida, e no silêncio da sua superação, quem te machucou vai perceber, tarde demais, que você não é mais a mesma pessoa. Você não está curado só porque deixou de sofrer. Está curado porque decidiu crescer com o sofrimento. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Agora que você entendeu como usar a dor como combustível para a sua força, vamos para um ponto crucial: desapego estratégico. O que é e como aplicar. Preparado para romper os últimos laços que ainda te prendem ao passado. Desapegar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu, é reconhecer o que te machucou e escolher não carregar mais. O desapego estratégico não é frieza emocional, é sabedoria. É você olhar para algo ou alguém que ainda te afeta e decidir: isso não vai mais me controlar. E quando você faz isso de forma consciente, começa a cortar as correntes que mantinham você preso àquilo que já devia ter ido embora. A maioria confunde desapego com indiferença. Mas, na verdade, desapegar é um ato de amor próprio. É entender que você não pode curar quem te fere, que não tem como construir o novo carregando os escombros do antigo. O desapego estratégico exige coragem, porque às vezes envolve abandonar relações que ainda têm lembranças boas, mas que hoje te impedem de crescer. E aí entra o verdadeiro desafio: romper, mesmo quando ainda existe apego emocional. Epicteto disse: a liberdade não é alcançada através da satisfação dos desejos, mas pela eliminação do desejo.
Isso significa que o apego é uma forma de prisão. E toda prisão emocional rouba a sua paz, drena a sua energia e mantém você girando em círculos. Quando você pratica o desapego, você começa a dizer não ao que não te respeita, ao que não te impulsiona, ao que não te retribui. E esse não é libertador. Mas atenção, desapegar não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo. Começa quando você para de stalkear, para de responder, para de reviver cenas em sua mente. Quando você começa a preencher seu tempo com outras coisas, outras pessoas, outros projetos. Aos poucos, você percebe que aquilo que parecia essencial era apenas familiar. E tudo que é familiar pode ser substituído por algo mais saudável. O desapego estratégico é uma das maiores armas do estoicismo, porque ele te devolve o foco. Ao deixar de alimentar o que te paralisa, você libera espaço para o que te constrói. E quando isso acontece, algo mágico acontece. Você volta a se reconhecer. E aquele vazio que a ausência deixou começa a ser preenchido por algo muito mais forte, sua liberdade. Agora que você aprendeu a cortar os laços que te prendem ao passado, vamos para o próximo ponto essencial. A disciplina de manter o controle mesmo sob ataque, pronto para dominar suas emoções como um verdadeiro mestre estoico. Você já percebeu como quando alguém te provoca, o que ele quer mesmo é ver você sair do controle? Porque no momento em que você explode, reage, se desequilibra, você perdeu. A disciplina de manter o controle, especialmente sob ataque, é uma das virtudes mais poderosas que alguém pode desenvolver. Ela transforma você num enigma, e o que não se abala assusta. O estoicismo não ensina a ser frio, ensina a ser impenetrável. Quando você responde no impulso, entrega o jogo. Você mostra que o outro ainda tem um botão emocional que te desestabiliza. Mas quando mantém a compostura mesmo diante das maiores provocações, você assume o controle total da situação. Não é sobre ignorar o que sente, mas sobre não se deixar dominar por isso. Marco Aurélio ensinava: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa disciplina emocional se constrói no dia a dia. É não rebater ofensa com ofensa. É não cair na armadilha da discussão. É enxergar que quem ataca está tentando se sentir superior e você não precisa provar nada a ninguém. Quando você recusa o jogo emocional do outro, você o enfraquece, porque sem reação não há vitória para o provocador. Isso é enlouquecedor. Mas manter o controle não significa engolir tudo em silêncio e se sufocar por dentro. Significa canalizar a energia. É olhar para a ofensa e pensar: isso não me define. E então, ao invés de responder com raiva, você responde com atitudes. Você cresce, melhora, avança, enquanto o outro se afunda no próprio veneno. O verdadeiro troco está na sua evolução, não na sua resposta. Pratique isso. Antes de responder a qualquer ataque, respire. Lembre que a sua calma é sua força. Que manter-se em paz, em meio ao caos, é um superpoder. E que, ao fazer isso, você não está se submetendo, está se elevando. O autocontrole não é passividade, é soberania emocional. E quem domina a si mesmo, domina qualquer situação. Agora que você aprendeu a manter o controle mesmo quando o mundo tenta te tirar do eixo, vamos descobrir como impressionar sem precisar se rebaixar. Impressionar sem se rebaixar. O verdadeiro troco. Você não precisa provar nada para quem te desvalorizou, mas a verdade é que lá no fundo, a vontade de mostrar que você venceu ainda pulsa. E tudo bem, desde que isso não te rebaixe. A diferença está em como você escolhe impressionar. Não é abaixando o nível, tentando cutucar, provocando de volta.
É crescendo em silêncio com tanta consistência que quem te feriu não consegue evitar e percebe. Você impressiona quando se torna impossível de ignorar. A armadilha está em querer reconhecimento rápido. Muita gente tenta mostrar mudança postando indiretas, ostentando falsos sorrisos, tentando parecer bem quando ainda está ferido por dentro. Mas o verdadeiro impacto vem da transformação real, daquela que acontece nos bastidores, que ninguém vê acontecendo, mas que de repente aparece com força e deixa todo mundo em silêncio. Você não grita, olha como eu estou melhor. Você vive melhor e ponto. Sêneca escreveu, a felicidade é não depender da aprovação de ninguém. Quando você vive para impressionar quem te machucou, ainda está preso. Mas quando você cresce para si, para a sua vida, para o seu propósito, você muda o jogo. Você impressiona não pelo esforço de parecer, mas pela verdade do que se tornou. E essa verdade não precisa ser defendida, ela se impõe. O verdadeiro troco é olhar para trás e ver o quanto evoluiu, não porque precisava provar algo, mas porque decidiu nunca mais ser a pessoa que permitiu ser maltratada. É se vestir melhor, falar com mais confiança, andar com mais postura. É ocupar lugares que antes pareciam distantes. E o mais interessante, isso tudo machuca muito mais do que qualquer revanche direta, porque o sucesso silencioso não dá chance para o outro se defender. E sim, talvez um dia a pessoa que te subestimou te veja passando. Talvez te procure, talvez tente voltar. Mas você já terá ido longe demais para voltar atrás, porque agora você não precisa mais impressionar. Você se tornou impressionante. E essa é a melhor resposta que alguém pode dar. Agora que você entendeu o verdadeiro valor de crescer sem se rebaixar, vamos ao golpe final da elegância silenciosa. Como o sucesso silencioso destrói quem te subestimou, pronto para elevar ainda mais sua postura estoica. Nada fere mais o ego de quem te subestimou do que ver você vencer, em silêncio, sem avisar, sem anunciar, sem tentar esfregar na cara. Porque o sucesso real não precisa ser gritado, ele é sentido. E quando ele chega, ele cala. Cala quem te ignorou, quem zombou, quem achou que você não era capaz. O sucesso silencioso é a vingança mais elegante, mais poderosa e mais insuportável para quem achava que você dependia dele. Enquanto muitos correm atrás de aplausos, o estoico trabalha em silêncio. E esse silêncio esconde um processo que o outro não consegue ver. As madrugadas acordado, os hábitos mudando, a rotina se tornando disciplina. E então, do nada, o resultado aparece. Uma nova versão sua, mais forte, mais centrada, mais inacessível. E isso atinge como uma flecha o orgulho de quem achou que você nunca sairia do chão. Marco Aurélio escreveu: o que te incomoda é sua percepção sobre o que está acontecendo. Mude sua percepção e tudo muda. Quem te subestimou só te enxergava a partir das suas fraquezas. Mas agora, ao te ver prosperando em silêncio, não consegue entender. Porque não viu o processo, não acompanhou a dor que te moldou, nem imaginava o quanto você estava crescendo enquanto parecia sumido. E é isso que mais fere, a surpresa. O sucesso silencioso tem um poder cruel. Ele torna o outro espectador da sua vitória, sem participação, sem direito de interferir. A única coisa que resta para quem te feriu é observar, à distância, sem acesso, porque agora você está em outro patamar. E o que antes era busca por aceitação se tornou escolha consciente de afastamento. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você se aprova. E aqui está o ponto-chave. Você não venceu para se vingar. Você venceu porque escolheu se respeitar.
porque entendeu que a melhor resposta que alguém pode dar à dor é construir uma vida tão grande que não caiba mais quem tentou te diminuir. Isso sim é vitória. Isso sim é poder. E quando o sucesso fala, até o silêncio vira barulho. Agora que você viu como o sucesso silencioso pode desarmar qualquer um, chegamos ao ápice. A indiferença como punição máxima. Preparado para entender por que ignorar é, muitas vezes, o castigo mais doloroso? A indiferença. Poucas coisas causam tanto desconforto quanto ser tratado como se não existisse, principalmente por alguém que esperava controle, reação ou qualquer sinal de afeto. A indiferença não é raiva, não é desprezo, não é silêncio. Em comum, é ausência total de emoção. É quando a pessoa percebe que deixou de ter importância. E isso, para o ego de quem te feriu, é insuportável. Porque enquanto o ódio ainda é uma forma de conexão, a indiferença corta qualquer laço. Quando você demonstra que não sente mais nada, você envia uma mensagem devastadora. Você já não tem mais acesso ao meu mundo. A indiferença quebra a ilusão de importância que o outro mantinha e, mais do que isso, cria um vazio onde antes havia conflito, discussão, sentimento. Esse vazio ecoa, incomoda, faz a pessoa se perguntar onde foi que perdeu o controle. E ela percebe que não há mais jogo a ser jogado. Você saiu da partida e, sem avisar, o mais difícil é aplicar a indiferença com firmeza, porque ela exige maturidade emocional. Você não vai mais olhar os status, responder mensagens, enviar indiretas, tentar explicar o que está sentindo. Não. Você simplesmente deixa de se importar. E quando isso acontece, algo muda no ar. A sua ausência se torna mais presente do que qualquer palavra. O outro sente que algo foi perdido e que não há mais como recuperar. Indiferença é o estágio mais alto do desapego. É quando você não deseja mal, não deseja bem, apenas não deseja mais nada, e é aí que mora a força. Você não reage, você não se afeta, você não tenta convencer, você apenas vive. E o simples fato de você continuar sua vida sem a presença de quem te feriu é como um lembrete constante. Você não é mais necessário aqui. Isso corrói de forma lenta e cruel, especialmente para quem achava que tinha você na palma da mão. E o mais impactante é que você não precisa fazer nenhum esforço extra. Basta seguir em frente. A sua ausência fará todo o trabalho. Ela vai mostrar que, enquanto o outro brincava com seu valor, você estava aprendendo a valorizá-lo sozinho. E agora que você não sente mais, o outro sente tudo. Agora, com a indiferença afiada como nunca, chegamos à última virada deste vídeo. Você não vence discutindo, você vence superando. Você não vence quando grita mais alto, nem quando consegue ter a última palavra. Você vence quando se torna impossível de ser comparado com quem tentou te diminuir. Superar é a resposta mais forte, mais elegante e mais definitiva que você pode dar. Porque enquanto a maioria ainda briga por atenção, você cresce em silêncio. Você muda tanto, evolui tanto, que até quem te feriu fica sem reação. E essa vitória, a do silêncio que floresce, é inalcançável. Para quem ainda está preso no jogo da provocação, discutir é se manter preso ao mesmo nível. Você até pode ter razão, pode ser justo, pode ter argumentos incontestáveis, mas no momento em que entra na disputa, você entrega seu equilíbrio, você abaixa sua vibração, você permite que o outro te arraste para o campo dele. E aí, mesmo vencendo a discussão, você já perdeu. Perdeu tempo, perdeu energia, perdeu sua paz. Superar é se recusar a continuar jogando. É entender que não precisa vencer a guerra. Quando você já construiu uma nova realidade, você não está mais ali. Você está em outro lugar, interno, emocional, espiritual.
E isso é o que mais incomoda. Perceber que você não responde porque não se importa, que você não se envolve porque já superou, que você não se rebaixa porque já se elevou. A verdadeira vitória vem quando a dor deixa de ditar suas atitudes, quando sua resposta não é mais impulsiva, mas estratégica, quando sua superação não é forçada, mas natural. E isso só acontece quando você para de tentar provar algo e começa a focar em ser algo. Mais forte, mais leve, mais blindado. Alguém que mesmo ferido não se contamina. E aí o jogo inverte, porque de repente quem achou que te derrubaria te vê de pé, mais inteiro do que nunca. E isso, mais do que qualquer argumento, cala. Cala de um jeito que nenhuma discussão conseguiria. Porque não há defesa contra a sua evolução. Ela é o fim da linha para quem te menosprezou e o início de um novo caminho para você. Agora que você chegou até aqui, respire fundo e se prepare para a conclusão final. É hora de reunir tudo o que você aprendeu e dar o passo mais importante da sua jornada estoica. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que dentro de você existe algo muito mais forte do que a dor que te causaram. Existe sede de superação, desejo de respeito, vontade de se tornar intocável. Você não está aqui por vingança. Está aqui porque cansou de ser controlado, de se sentir pequeno, de implorar por atenção. E hoje você entendeu que o verdadeiro poder não está em reagir, está em dominar. Dominar a si mesmo, suas emoções, suas escolhas, seu silêncio. Cada ponto que exploramos neste vídeo foi uma peça de um plano maior, um plano de retomada. Porque quando você é ferido, o primeiro impulso é reagir. Mas hoje você viu que a resposta mais letal é o seu crescimento. Que o silêncio pode gritar, que a frieza pode cortar, que a ausência pode ser uma presença sufocante, que desaparecer com elegância pode ferir mais do que qualquer confronto, que o verdadeiro respeito nasce da sua decisão de não se rebaixar. Você aprendeu que o controle emocional é uma arma, que a disciplina de não responder, de não procurar, de não cair em provocações, é o caminho para virar o jogo e que a indiferença, quando bem aplicada, é uma sentença emocional. Ela mostra que você já não precisa mais da validação de ninguém, porque quem realmente se valoriza, escolhe com quem se conecta, mas mais importante do que fazer o outro sofrer é se libertar. Você não está aqui para viver preso a quem te feriu. Está aqui para crescer tanto que essa dor pareça pequena diante do que você construiu. E sim, eles vão perceber. Eles vão sentir sua falta. Vão se perguntar por que você sumiu, por que não respondeu, por que mudou. E a resposta será clara. Você finalmente entendeu seu valor. Agora, se isso tudo fez sentido para você, se de alguma forma tocou algo dentro do seu peito, eu quero que você comente aqui embaixo. Agora é minha vez. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, se inscreve no canal e não esquece de acessar o conteúdo especial no comentário fixado, porque sua transformação não termina aqui. Ela só está começando. Nos vemos no próximo vídeo. Seja frio, seja estratégico, seja livre.